Próximo assunto, eu quero começar a rodar com as nossas advogadas aqui da mesa. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alertou a organização política do bilionário Elon Musk que o sorteio de $1 milhão por dia, até o dia das eleições para eleitores, pode ser ilegal. O empresário havia anunciado que realizaria os sorteios para quem tivesse assinado uma petição de um comitê ligado ao candidato Donald Trump. E segundo a imprensa norte-americana, a Justiça enviou uma carta à organização advertindo sobre uma possível violação da lei federal, da lei eleitoral, Cíntia. A gente está falando de uma lei eleitoral que é diferente da nossa lei brasileira. Mas, de uma forma geral, a partir do momento que um apoiador, um claro apoiador de um candidato, passa a oferecer a possibilidade de eleitores que estejam em estados decisivos, essa informação é muito importante, eleitores que estejam em estados decisivos. Onde a votação ainda está em aberto. Absolutamente sem nenhuma condição de dizer quem vai ganhar nesses estados. As pesquisas mostram uma eleição, uma votação muito apertada. A partir do momento que ele oferece essa possibilidade para que esses eleitores façam parte de um comitê, assinem uma petição, possam concorrer a $1 milhão por dia, isso é tentar comprar voto ou não? Qual que é a sua análise? Olha, veja bem, ainda que nosso sistema seja diferente em partes, né? De fato, a campanha norte-americana está bem marcada por esse uso de influencers, por uma exposição e os candidatos, os dois lados, né? Estão trazendo para uma chamativa de voto essas pessoas que são expoentes e cada qual de acordo com o seu posicionamento ideológico. Então, de fato, até mesmo para os Estados Unidos, que a despeito de ter um sistema eleitoral diferente, mas até lá está sendo questionado e me parece que em eleições anteriores, um candidato tentou fazer algo parecido com isso e foi advertido pela justiça norte-americana e acabou desistindo. Me parece que o Musk está arriscando até o limite, assim como ele tem feito em tantas outras situações, para ver até onde a coisa vai. Mas é claro que é inequívoco que se trata de uma tentativa de angariar votos. Não dá para dizer, ainda que legalmente possa ter a legislação americana eventuais subterfúgios ali, onde se possa buscar uma escapatória para isso, mas é notória a intenção. Muito embora ele alegue que a petição é para que haja um apoio em prol da primeira e da segunda emenda. Então, liberdade de expressão, né? Então, fica bonito na fita, digamos assim, porque ele está dizendo, olha, para que todo mundo possa ser livre, os Estados Unidos têm realmente essa cara, né, da liberdade de expressão e tal. Mas, de fato, isso acontecer nos estados onde a eleição está em aberto e onde tudo isso possa mudar, e lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então isso acaba sendo a cenourinha ali, né, na frente. Então, de fato, assim, eu não sei se juridicamente essa estratégia vai eventualmente acabar sendo de alguma forma penalizado, mas inegavelmente é sim uma estratégia para atrair votos para o candidato que ele apoia, não tenho dúvida. Foi bom você mencionar essa questão da petição, essa petição que é abraçada, que é defendida pelo Elon Musk, é em favor da primeira emenda da Constituição americana, que é justamente esse ponto que a Cíntia tocou, que defende a liberdade de expressão, e também em defesa da segunda emenda, que defende o direito ao porte de arma de fogo. Exatamente, que é são pautas bem republicanas e que é um dos carros-chefe, né, do Trump, e que é inegável que o americano tem esse amor, até uma das nossas pautas vai trazer essa questão de armamento hoje, né, mas de fato uma das pautas, uma das bandeiras do Trump, que é a possibilidade das pessoas poderem ter o porte de arma. Então, realmente fica uma coisa... Por que não, então, em favor de outras emendas, né? É realmente algo que, minimamente, é estranho. Discussão, exatamente. Né? No mínimo, para dizer o mínimo. Sim. Jaqueline, uma coisa é você doar milhões e milhões, mais de 70, dezenas de milhões de dólares para a campanha de Donald Trump, que é o que foi feito pelo Elon Musk desde o início dessa defesa da campanha trumpista. Outra coisa é você fazer essa manobra, que é você possibilitar
a esses possíveis eleitores de ganhar $1 milhão caso façam parte dessa petição, caso estejam nesses estados que ainda precisam de uma decisão a respeito das eleições. Ele corre riscos? Parece que não tem processo aberto, mas foi uma advertência dada pelo Departamento de Justiça, né? Foi uma advertência dada a Elon Musk, porque isso tira... Eu estava pensando, enquanto a doutora falava, muito esclarecedora, isso tira a liberdade das pessoas. Ela vai atrás da cenourinha, como bem disse a doutora, vai atrás da cenourinha. Isso, tanto que os Estados Unidos prega liberdade de expressão, liberdade de voto, eu voto se eu quiser, tanto que não é obrigatório. Mas o que acontece com ela? Quando você coloca uma situação de dar dinheiro para que você seja convencido, você tira a ideologia, você tira o pensamento, você vai atrás simplesmente do quê? Do dinheiro. Então, isso afeta, para mim, de forma contraditória, toda esse idealismo de, não, nós vamos, eu tenho um pensamento, eu tenho um país livre, cada um volta se quiser voltar, né? Eu vou lá, voto se quiser, mas quando eu coloco dinheiro, e um dinheiro extremamente direcionado, um dinheiro extremamente claro, olha, se você fizer isso, eu te pago isso. Isso é compra clara. Sim. Isso é compra clara. Então, eu não vejo isso nada salutar. Eu acho que vai ter uma repercussão ruim, ainda mais com a situação do armamento, né? Que tanto se debate no país, lá também, e tanto se debate também nos outros países, essa liberdade de você ter arma que não configura, então, nenhum lado benéfico para ninguém, né? Literalmente pode ser um tiro no pé. Sim, literalmente pode ser um tiro no pé. Ellen, você acha que Musk, audacioso como é, ele vai ouvir essa orientação, vou usar essa palavra, essa, por enquanto, orientação do Departamento de Justiça, ou ele vai arriscar? Olha, eu indiquei uma vez aqui, Lívia, a biografia do Elon Musk, porque ela é muito útil para a gente entender como é que passa essas ideias loucas na cabeça dele, né? E é isso, ele é uma pessoa que arrisca. Ele é uma pessoa que não tem medo de perder com esses riscos. Ele já ganhou muito arriscando, mas também já perdeu muito com isso. Não me parece que esse tipo de alerta é o que vai freá-lo agora na antessala da eleição. E aí, Ariane, vai desistir, não vai? Vai arriscar? O problema não é dinheiro. A gente sabe que o problema de Elon Musk não é dinheiro, mas tem uma reputação e também tem um risco de prisão. Porque caso haja um processo aberto, o que ainda não há, segundo as últimas informações que nós temos, ele corre o risco de ser multado, mas também de ser preso. Bom, o problema não é dinheiro, então a multa acho que está valendo a pena, né? Porque ele vai tentar insistir, sem dúvida, né? Acho assim, a gente assistiu aí a questão do X e tudo mais, ele foi até o final, né? Ele só assim, quando entendeu que não tinha mais jeito, e eu acho que fez mais pelos usuários aqui do que propriamente, porque se deixasse por ele ia brigar até o final, né? Então ele tem essa postura de ir para a guerra mesmo, né? De querer se impor. Mas a lei brasileira é a lei brasileira, né, pessoal? É cheio de amarras e essa questão do sorteio até me lembrou alguns influencers, né, que a gente tem aqui que fizeram um tempo atrás, né, sorteavam e jogavam o dinheiro pela janela. A lei brasileira em relação ao sorteio, ela é muito rígida, né? Você não pode simplesmente chegar e falar, vou fazer um sorteio simplesmente. Não funciona assim, né? Então, de novo, acho que o Musk está sentindo como que funciona aqui no Brasil, né? Aparentemente, a gente vive uma liberdade, mas não é tão livre assim. Ellen, antes de passar para o próximo ponto a ser discutido, mas que também trata sobre questões ligadas às eleições nos Estados Unidos, que eleição? Eu não me lembro de uma eleição americana tão difícil de você tentar chegar, antecipar um resultado como essa. Cada pesquisa que sai é um empate técnico. A última que saiu, se não me engano, não me lembro se foi da Ipsos, uma publicada pelo The New York Times, nós repercutimos aqui também na Jovem Pan.
49 a 46? 46 a 43, não era? 46 a 43, eu vou confirmar. Deu uma confirmada, acho que foi isso. É isso, são os 3 pontos dentro da margem de erro. Com essa leve vantagem para Kamala Harris. Mas que fica dentro da margem. Mas que fica dentro da margem. Exato, exato. É uma eleição muito apertada. Teve ali uma viradinha quando veio o fator Kamala, que a gente, né, parecia que estava tudo muito dado, veio a Kamala dar essa viradinha, mas ela está muito apertada. E, segundo os eleitores, o que pesa nessa eleição, o que vai pesar é economia e imigração. São esses 2 fatores fundamentais para o eleitor norte-americano. E aí nos estados, pêndulo, né, os estados que essa coisa está muito apertada e que são que vão decidir, é interessante porque, por exemplo, muitos eleitores consideram que nesses 2 fatores, economia e imigração, Trump é melhor. Mas veem a Kamala como um ser novo, algo novo que o estimula a ir votar, coisa que talvez não estimulasse, né? Claramente não estimulava quando estava o Biden, que não estimulasse com o Trump na mesma paixão. Então, realmente, é uma eleição muito apertada. Não dá para qualquer chute. Acho que nesse momento seria assim, um chute, só isso mesmo. Apenas um chute. E tem esses 2 fatores que parecem ser muito fortes. Muito embora, por exemplo, vai ter a questão do aborto, que é uma questão que a Kamala agora tem trazido à tona. Diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, a maior parte da população é favorável ao aborto. E aí o Trump se posicionou contra, embora, anos atrás, quando o Trump foi um apoiador do Partido Democrata, ele era favorável. Agora ele é contra, mas a Melania gravou um vídeo de se dizendo a favor, né, a mulher dele. Então, assim, esses pequenos assuntos, né, pequenos, mas não tão pequenos, acho que vão fazer aquele diferencial dos votos, é o que vai fazer. O grande tema é a imigração e a economia, mas esses pequenos assuntos, é o aborto, é a guerra, é onde vai se tirar um diferencial de votos para fazer a conclusão. E só para corrigir a informação que a Ellen já me corrigiu, realmente essa pesquisa que eu citei aqui da Reuters, Ipsos, mostra a Kamala na frente com 46% e o Trump com 43%, empate técnico, dentro da margem de erro. Ainda mais, no Brasil já seria difícil você arriscar um palpite. Sim. Ainda mais nos Estados Unidos, que tem um modelo eleitoral completamente diferente e que muitas vezes o fato de você ter tido mais votos não significa, como no exemplo que a gente tem recente de Hillary Clinton, significa uma vitória nas eleições. Aí que a pesquisa ainda não dá para a gente usá-la como margem para dar um chute relativamente certeiro, digamos assim, né? Eu vou seguir falando sobre eleições nos Estados Unidos. A Ellen citou agora nessa própria pesquisa da Reuters, apontando que em economia e imigração, que são temas muito caros para os americanos e que nesses 2 temas o Trump está com favoritismo, né? Apesar disso, gente, e por causa disso também, a gente tem essas 2 questões que a gente pode colocar aqui na mesa, vão surgindo alguns assuntos de um lado e de outro para tentar definir essa eleição que vai terminar no dia 5 de novembro. Olha só isso. A ex-modelo norte-americana Stacey Williams acusou o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, de ter a assediado durante um encontro na Trump Tower há quase 30 anos. Ela falou sobre o caso em entrevista ao The Guardian, que foi realizada ontem, essa entrevista. A modelo disse que conheceu Trump durante uma festa de Natal em 1992, por intermédio de um personagem muito famoso, o Jeffrey Epstein, preso por acusações de tráfico sexual. E de acordo com The Guardian, de acordo com essa entrevista, Stacey afirma que em visita à Trump Tower, o republicano a puxou e começou a apalpá-la. Jaqueline, verdade ou não, é um momento crucial para uma história dessa aparecer depois de 30 anos, hein? Isso é um momento crucial, porque esse tipo de assunto mexe exatamente com quem eu vou votar. Quem é essa pessoa que eu estou elegendo? Quem é esse homem que eu estou elegendo? E esses assuntos estão muito sensíveis hoje em dia com relação a você não respeitar o seu companheiro, não respeitar a mulher em si. E o Trump pode ter eu acredito que pode ter aí um prejuízo, principalmente no eleitorado feminino, tá? O Partido Conservador? Exatamente. Ele se coloca como conservador, como família, como respeitador, e aí, de repente, fala assim, não é bem assim, não é bem assim. Olha, há 30 anos ele já fazia isso.
E há 30 anos eu tive que me calar, porque agora eu posso falar, porque eu quero mostrar para as pessoas quem é Trump. E isso não é nada bom para que ele possa... Agora, e se ele vier e falar assim, mas poxa vida, faz tanto tempo, olha, mas era uma modelo, ou se não, é alguém que quer aparecer. Aí ferrou. Aí ferrou, exatamente. Aí ferrou. Porque você não pode desprezar uma acusação tão grave dessa. E alguém que tenha uma acusação dessa, também é muito difícil de você pegar e falar assim, não, é mentirosa é somente uma situação eleitoral que nós queremos abafar, nós queremos dar um ponto negativo dele. Quem faz uma acusação dessa por alguém tão poderoso como Trump, eu acho bem arriscado ser mentirosa. Sim. Embora e apesar de... Pode falar primeiro, depois eu te pergunto, senão você perde o fio da meada. Não, Sim, eu sinto que, é claro, né, essa pauta é importantíssima, seríssima, e é óbvio que se isso for verdade, não pode ser relativizado. Então, que deixe bem claro isso. Mas é um tanto quanto estranho isso acontecer, assim, neste momento, sendo que não é a primeira vez que ele é candidato. Então, vamos dizer que, em tese, houve outro momento tão importante onde isso poderia ter sido trazido, principalmente tendo em vista o outro personagem envolvido que esteve aí no holofote das coisas e que agora também não pode falar mais nada porque, aparentemente, se suicidou, né, ou foi suicidado dentro da cadeia. Então, o Epstein não está mais aí para... Então, eu entendo só que acho um pouco estranho nesse momento, mas, de fato, se isso se comprovar, e como a doutora Jaqueline bem disse, se agora ele vier com aquela coisa de, gente, vamos deixar... Isso, eu acredito que vai levar eleitoras que talvez nem fossem votar às urnas para evitar colocar-se no poder uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Então, acho que isso pode ser muito complicado para ele, realmente. E, de fato, se ele fez, então, nada mais justo. Agora, se não foi, eu acho que nada vai conseguir apagar, nesse momento, essa dúvida. Porque essa pauta é muito sensível e a gente não vai conseguir, ele não vai conseguir nesse momento. Como é que você vai trazer uma coisa de 30 anos atrás? É isso, assim. E não é o primeiro escândalo sexual. Exatamente. O que eu queria tocar com você é justamente isso. Mais recentemente, e aí nós não estamos falando de um caso que aconteceu há 30 anos, um caso mais recente que aconteceu na primeira década dos anos 2000, começou, mas não terminou só aí, que foi o caso da atriz pornô subornada para que não viesse à tona um caso que teria tido com Donald Trump logo antes das eleições, das últimas eleições. E aí houve uma condenação, inclusive, né, Cíntia, a Donald Trump nesse sentido. Então, é um caso que ainda está latente na cabeça das pessoas. Foram duras as acusações que ela fez no tribunal contra Donald Trump. Então, assim, você acha que isso pode ter peso? Depois eu quero ouvir até as meninas sobre isso também. A Ellen e a Ariane, isso pode realmente ser decisivo para aquele eleitor que não sabe ainda em quem vai votar? Eu acredito que sim, principalmente porque a gente tem que ver o protagonismo feminino. Não é à toa que nós estamos também 5 mulheres nessa mesa. É inegável que mundialmente as mulheres têm tomado de forma justa também o seu espaço, né? Não se trata de um prevalecimento de um ou outro sexo, mas de fato tomando o seu lugar na sociedade. E eu acredito que as mulheres não vão deixar isso barato e não devem, né? Eu só tenho um pouco de receio de certas cortinas de fumaça que entram em momentos eleitorais, mas tendo uma vida pregressa, até isso vai ser levado em conta. Olha, é bem provável que ele tenha feito, porque a gente já tem condenações anteriores. Eu só acho estranho que isso tudo aconteceu há tanto tempo, não tenha vindo nesses outros momentos, porque a gente tem normalmente o que se chama de efeito manada, que quando nós temos ali um escândalo, as outras mulheres que estavam com receio, envergonhadas, elas aparecem, né, justamente porque é mais fácil, no sentido positivo, se sentir acolhida, né, para não ficar sendo tratada como muitas vezes, é uma louca, é uma aproveitadora, coisas do gênero. Então, só acho estranho isso não ter surgido em outros momentos. Mas eu não tenho dúvidas de que isso talvez seja, sabe, esse quase empate técnico talvez venha a sofrer um decréscimo aí muito severo por conta disso. Pode ajudar a definir as eleições, casos assim? Ou não, Ellen? Eu tenho dúvidas, porque assim, o eleitor trumpista já ouviu do Trump a expressão grabbing by pussy, que assim, é algo muito pesado, né? Sim. Isso em 2016, divulgado num áudio lá que ele foi gravado, né, dizendo como que ele pegava as mulheres e tal. Isso não espantou o eleitor trumpista, né?
Da mesma forma que vem esse tipo de denúncia agora, que surge esse tipo de denúncia agora, talvez aquele eleitor indeciso possa dizer, tá, não sei se eu quero mesmo esse cara, mas isso não é algo novo sobre o Trump, é isso que eu quero dizer. Nós não estamos trazendo um dado novo sobre o Trump. O que pode ser, se a campanha democrata usar, seria a ligação dele com o Jeffrey Epstein, que aí sim é algo muito grave. Mas você vai usar, sendo que o Bill Clinton também está na lista de figuras que tiveram contato com o Jeffrey Epstein? Sim. Então não me parece que vai ser um caso tão usado, porque não é algo novo, não é algo que põe os dois lados ali numa situação delicada. Ellen, você acredita que o eleitor de Trump faz vista grossa para essas situações porque ele não acredita que seja verdade ou porque a admiração por Trump está muito acima disso? Quando a gente porque vota, são denúncias graves. Quando a gente vota, nós temos uma escala de prioridades. Todos nós temos uma escala de prioridades. A minha, por exemplo, gestão. Eu olho assim, quem me oferece uma melhor gestão, porque é algo que eu acho que é importante, que eu acho que falta na política pública, eu acredito nisso. Para outras pessoas, talvez seja questões identitárias, algo muito forte, pautas muito fortes nos dias de hoje. O eleitor do Trump não está na lista de prioridade dele, muito provavelmente, esse tipo de questão. É um eleitor que está preocupado com o emprego que ele perdeu, com a posição que ele perdeu na sociedade, com um imigrante chegando no país para tirar algo que eu já não estou mais conseguindo, por me recolocar num posto social que eu já não tenho mais, de não me sentir mais excluído. Então, assim, não é que não se preocupe ou que não acredite, pode, né, ter dúvidas sobre isso, mas é muito mais isso não está na minha lista de prioridades. Muito mais o que mexe com a minha vida diretamente. Não vai ter um candidato... Gente, não tem um candidato perfeito. Todo candidato vai ter um problema, né? Dentre os problemas, quais eu engulo? Esse pode ser um que o eleitor do Trump talvez não leve tão a sério. Pelo que a gente tem acompanhado, Ariane, o que o eleitor não está a fim de engolir é problema na economia. Em governo nenhum, inflação, em economia nenhum, exatamente. Mexeu no bolso, acabou a brincadeira. Até porque, né, eles vivem num momento histórico em relação à taxa de juros. Né? A economia real é perceptível, não está mais naquela coisa da defasagem, estamos olhando os números no retrovisor. Não, de fato, né, mesmo com a questão dos estímulos que foi dado, né, e o choque causado na economia americana por conta disso, ainda assim as dificuldades elas são aparentes e agora tem um assunto adicional que é o fiscal, né? O fiscal nos Estados Unidos preocupa demais, né? Existe um mercado quase que num consenso de acreditar que talvez não seria possível, né? Ter uma saída muito fácil para solucionar fiscal por lá. Então, existe essa preocupação na qual também os planos da Kamala têm mais expansão fiscal, que preocupa, né, a população americana de forma geral. Eu acho que não só, né, o eleitor trumpista, mas também da parte da Kamala por conta dessa preocupação e desse sentimento da economia ruim, né? Inflação deteriorizando o poder de compra, juros altíssimos, ou seja, houve uma mudança e não adianta, né? A conjuntura econômica pode eleger como pode tirar um governo e como, né, obviamente por lá, como você bem citou, Lívia, no começo, é muito diferente, é difícil a gente comparar, né, como acontece lá fora, mas aqui no Brasil isso é mandatório, assim, né? Por isso que a gente também não tem uma continuidade de políticas econômicas, porque todo governo que entra muda tudo e a gente tem esse terreno acidentado e isso ajuda, né, colabora para que não tenha continuidade nem do governo que vai vir e também nem das políticas, né? A gente fica quase que num ciclo vicioso. Em muitas áreas, defende-se muito a necessidade de implementação de políticas que sejam de Estado e não de governo para garantir essa continuidade. Exato. Na área econômica, isso também se aplica? Com certeza, né? As políticas econômicas estruturais, elas são muito mais importantes do que aquelas medidas conjunturais, porque a medida conjuntural é você colocar um band-aid na ferida. A estrutural é você ir para a cura, né? E isso vale para todas as economias, né? Lá, Estados Unidos, Europa, eles têm uma facilidade maior de fazer essa tratativa, né? Você percebe que é quase cultural, é cultural a busca pela tratativa estruturante da coisa, né? Aqui não, os emergentes não, né? Com exceção do Uruguai. Eu sou suspeita de falar. O Uruguai eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem
próximo da gente. Pode ser esquerda, pode ser direita, ninguém mexe na economia. Existe uma economia estruturada que segue seu rumo e que, por isso, é por isso que chamam de Suíça, a Suíça latino-americana, né? Eu acho que é o nosso melhor exemplo. É o melhor exemplo, exatamente, né? Então, é preciso essa continuidade, né? O Trump, ele tem também uma postura muito de mercado, ele tem um apoio muito grande do mercado americano, um mercado gigantesco. Também foi um dos motivos de ter elegido ele, né, na sua última posse, e que tem um peso grande. A gente pode ver pela movimentação dessa semana. Até esta segunda-feira, vamos dizer, até sexta-feira passada, a gente não via muito o assunto causando um ponto de inflexidade, de inversão ou um ponto de volatilidade muito expressiva com o assunto eleição. Essa segunda-feira, a gente já entrou com a agenda e com as posições de fluxo no mercado precificando esse avanço do Trump, né? Então, a gente percebeu, assim, mais nos ativos de risco essa semana, essa cobrança, e tanto que o dólar não para de se apreciar dentro do DXY, dentro das moedas fortes, porque tem esse sentimento de que talvez o Trump esteja avançando, aumente a chance, e ele é pró-mercado.